Olá, sejam muito bem-vindos ao Pleno Agro. Eu sou Luísa Nogueira e confira agora os destaques da edição de hoje. Você vai conhecer a produção de azeite artesanal na Serra da Mantiqueira. O foco nosso é extrair um azeite de excelência, um azeite premium, de muita qualidade. Então a gente tem essa extração muito cuidadosa e também a gente opta por extrair as azeitonas bem verdes. Epamig e Embrapa recomendam novas cultivares de feijão em Minas Gerais. Esses materiais de carioca novos, eles tendem a ser um grande trunfo para o produtor que visa buscar um cultivo de feijão mais sustentável. Pesquisador aposta no manejo com vespinhas para o combate do greening. Desencadeou uma série de pesquisas para se determinar aspectos para se produzir massalmente essa vespinha para liberação em pomares abandonados, chácaras e quintais para o controle do psilídeo na forma jovem. Conflito, guerra entre Rússia e Ucrânia, já repercute no cenário do agronegócio brasileiro. E quais as preocupações do setor? A safra de verão é uma preocupação que nós temos, que será setembro, final de setembro, outubro. Mas também nós temos aí, do setor privado, a confirmação de que nós temos um estoque de passagem de fertilizante, um volume que é suficiente para chegar até outubro. E o clima e as consequências para o agronegócio. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia já gera consequências para o Brasil. O agronegócio brasileiro pode sofrer sérios impactos. Veja. O conflito entre Ucrânia e Rússia agravou ainda mais a preocupação dos produtores brasileiros com os fertilizantes. Se antes a preocupação eram os preços altos, hoje o temor é de que falte produto no mercado. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, afirmou que o estoque de fertilizantes para o agronegócio brasileiro está garantido até outubro, sem problemas para a safra neste momento. A preocupação gira em torno da safra de verão em setembro. A safra brasileira que acontece nesse momento, que é a safrinha, que é a nossa safra maior, que se planta milho, ela já está acontecendo. Então, o que precisava de fertilizante para ela já chegou, já está com o produtor rural, ele já está plantando, ela está muito adiantada. Então, neste momento, nós não temos problema com a safrinha que acontece. A safra de verão é uma preocupação que nós temos, que será setembro, final de setembro, outubro. Mas também nós temos aí, do setor privado, a confirmação de que nós temos um estoque de passagem de fertilizante, um volume que é suficiente para chegar até outubro. A ministra ainda afirmou que deve seguir para o Canadá e tentar negociar a demanda desses insumos. Essa viagem já ia acontecer, mas foi confirmada agora para o dia 12, então vem muito a propósito, porque agora nós temos aí uma conversa mais firme com o Canadá, que é o maior exportador de potássio, né, que o Brasil tem a maior dependência nessas importações. O Brasil também estuda a respeito do Plano Nacional de Fertilizantes, que deverá ser lançado até o dia 17 de março. Tereza Cristina defende que, para a garantia da segurança alimentar e segurança de produção, é preciso pensar em uma fabricação própria de fertilizantes. É uma decisão agora que o país tem que tomar. No passado, a decisão tomada era de importar, que era mais barato, e deve ser mesmo, até hoje. Mas o Brasil precisa tratar esse assunto como segurança nacional e segurança alimentar. Então agora esse plano que nós fizemos lá atrás, há um ano atrás, sem prever nada disso, era o que o governo pensava que nós deveríamos ter para que o Brasil, uma potência agroalimentar, tivesse um plano de pelo menos 50%, 60% de produção própria dos seus fertilizantes. A julgar pelo tempo que durar a guerra entre os países, o impacto dessa situação pode ser ainda maior e chegar ao consumidor final, já que sem os fertilizantes na produção, a tendência é que a oferta dispare o preço dos alimentos. Se a guerra acaba hoje ou amanhã, é um impacto. Se ela continuar por muito tempo, é outra. A gente tem aí, vamos dizer, que diminuir esses impactos. Então, é achar as alternativas de ter o fornecimento, o abastecimento. O preço é o mercado. Hoje nós temos o trigo, subiu lá nas alturas, por quê? Porque a Ucrânia é um grande produtor de trigo, então influencia no mercado global. Hoje o mundo é globalizado, então existe essa influência, mas tudo vai depender do tempo, do timing. A gente vem acompanhando isso agora. O preço, a gente acha que terá uma alta sim.
enquanto a soja já subiu, já caiu um pouco, o milho já subiu, já caiu um pouco. Então isso é uma commodity. Então a gente tem que acompanhar e diminuir os impactos que poderão ter. Pensando na melhoria da qualidade na produção de feijão no estado de Minas Gerais, Epamig e Embrapa lançam novas cultivares de feijão que prometem altas produtividades, além de um melhoramento genético. Vamos ver. A ideia inicial era a melhoria da qualidade do Parque Feijoeiro de Minas Gerais. E pensando justamente nisso, em uma parceria com a Universidade Federal de Viçosa e com a Embrapa Arroz e Feijão, a Epamig lançou 4 novas cultivares de feijão. Nós estamos lançando 4 materiais. 3 deles são do grupo carioca, não é? O feijão carioca, ele representa 70% do mercado de feijão que é consumido do país, e um deles é do grupo vermelho. E as 4 variedades se destacam pela alta produtividade, já que permitem a colheita em 3 safras diferentes. Outra vantagem é a produção sustentável, pois através do melhoramento genético possibilitam um menor uso de defensivo agrícola. Esses materiais de carioca novos, eles tendem a ser um grande trunfo para o produtor que visa buscar um cultivo de feijão mais sustentável. Por quê? Porque, obviamente, quanto mais tempo o material tiver de lançamento, mais ele já teve contato com as intempéries no campo, com as doenças, com todas as dificuldades que o produtor encontra no campo, principalmente as doenças, né? E essa resistência que eles apresentam, ela costuma cair, pois assim como os pesquisadores fazem melhoramento das plantas, os fungos, as bactérias que atacam o feijão, eles também acabam sofrendo seleção no campo, não é verdade? Em função do cultivo desses materiais. Então, é sempre interessante para o produtor estar utilizando os materiais que têm lançamento mais recente. O pesquisador ainda destaca entre os lançamentos a cultivar BRS MG Marte, que traz os grãos vermelhos, uma variedade muito apreciada na Zona da Mata e no Rio de Janeiro. E apresenta grandes vantagens em relação à resistência a doenças, porte e produtividade em relação ao material que hoje está no mercado. E a alta produtividade das novas cultivares chamou a atenção nos testes realizados em regiões e safras diferentes. A novidade chega de acordo com o pesquisador para atender exigências diferenciadas do mercado. Cultivares de feijão do grupo carioca, com grãos cariocas, que, como eu já disse, são cerca de 70% do mercado, a exigência que os consumidores fazem é que os grãos tenham qualidade, eles sejam claros, eles sejam graúdos, né? Eles têm peneira superior a 12, né? E o produtor tem preferência por cultivares que tenham boa produtividade, boa resistência, tolerância às principais doenças, não é? E que, de preferência, tenham um porte que se adeque à sua condição de cultivo. Vamos agora trazer a Amanda Souza com as informações do clima e os impactos para o agronegócio. Olá, Luiz. Olá a todos que nos acompanham através do Play no Agro. Na última semana, a passagem de uma frente fria provocou chuvas significativas na região sul do Brasil, o que trouxe até um alívio aos produtores rurais que vêm enfrentando uma quebra bastante significativa da safra de soja e também de milho. A imagem de satélite até mostra, o avanço dessa frente fria, que agora hoje se encontra mais na região de Santa Catarina, do Paraná, enquanto que no Rio Grande do Sul voltou o tempo mais seco. Isso porque na retaguarda da frente fria vem uma área de alta pressão atmosférica capaz de inibir a formação de novas instabilidades. Mas calma, tem mais previsão de chuva na região sul do Brasil no decorrer dessa próxima semana, em especial no Rio Grande do Sul. Então, para esses próximos dias, pelo menos até o dia 11 de março, são esperados novos episódios de chuva na região sul do Brasil, até com acumulados significativos, volumes que devem chegar aí a casa até de 75 milímetros, em especial no Rio Grande do Sul. Serão poucos episódios de chuva, não deve chover todos os dias daqui para frente, mas as pancadas de chuva vêm com acumulados significativos, aquela considerada chuva agrícola. No modo geral, essas pancadas devem vir intercaladas com períodos de sol e ainda com temperaturas elevadas. Enquanto chove mais nessa semana na região sul do Brasil, no centro-oeste também tem volumes significativos, no sudeste aí a situação já é um pouquinho diferente. Tem previsão de chuva, condição de tempo instável, mas já com menores
maiores acumulados. Não são esperados grandes volumes, pelo menos no decorrer desses próximos dias na região sudeste. Quando a gente olha para a metade norte brasileira, aí sim volumes mais expressivos, né? Volumes que passam de 100 milímetros novamente, principalmente na região norte, mas deve também pegar algumas áreas do nordeste. Isso falando da faixa norte. Tem previsão de chuva volumosa, principalmente no estado do Maranhão. Quando a gente vai para um segundo período, aí é uma tendência, né? A expectativa de continuidade dessa chuva em boa parte do Brasil, mas a distribuição muda. A chuva volta a ganhar mais intensidade nesse segundo período em áreas da região sudeste, aí a chuva volta a ficar um pouco mais expressiva, provavelmente aí conforme um sistema frontal avança, né? Passou pela região sul do Brasil nessa semana e depois chega no sudeste, a chuva ganha um pouquinho mais de intensidade. E aí, em contrapartida, a chuva diminui na região sul do Brasil, voltamos aqui para baixos acumulados em torno aí de 15, 20 milímetros na região sul do Brasil. Ainda tem previsão de chuva significativa no centro-oeste, especialmente áreas aí de Mato Grosso do Sul, mas Mato Grosso também deve receber acumulados significativos. Em Goiás, previsão de bastante chuva, assim como no sudeste, então o sistema fica bastante organizado aí sobre o Brasil central. Na região norte ainda chove bastante. Destaque para a Bahia, para as áreas produtoras. Devem receber baixos acumulados no decorrer dessas próximas 2 semanas, de modo geral. Na maior parte da Bahia deve chover pouco. Tem previsão de uma chuva mais significativa na segunda metade do mês de março, no extremo oeste baiano. Mas na parte central, no sul da Bahia, a expectativa ainda são de baixos acumulados. Semana que vem a gente volta com mais previsão do tempo. Veja agora o que mais é destaque no agronegócio. O greening é considerado a pior doença da citricultura mundial. Tem causado danos à produção do Brasil e nas últimas 5 safras, mais de 66 milhões de caixas de laranja foram perdidas no cinturão citrícola de São Paulo, Triângulo e Sudoeste Mineiro, a principal região produtora da fruta no mundo, conforme explica Haroldo Volpe, pesquisador científico da Fundecitrus. Desencadeou uma série de pesquisas, né, lideradas pelo professor José Roberto Postali Parra, professor entomologista da Exalc, para se determinar aspectos para se produzir massalmente essa vespinha para liberação em pomares abandonados, chácaras e quintais para o controle do psilídeo na forma jovem. O pesquisador ainda destaca que as vespinhas atuam de formas diferentes no combate ao greening. A primeira delas, né, por a gente chamar de parasitoide, ela encontra, quando liberada nessas áreas aí de pomar abandonado, de quintais, de chácaras, onde tem a presença de psilídeo, são criadouros de psilídeo, ela encontra a forma jovem, insere o ovipositor dela na forma jovem e coloca um ovo dela em cima do psilídeo, tá? Esse ovo eclode uma larvinha dela que se desenvolve na ninfa do psilídeo até formar uma nova vespinha adulta, e essa ninfa morre. E os testes da Fundecitrus mostraram que o uso da vespinha trouxe aproximadamente 75% de controle nos pomares de citros, nos mais variados climas, com destaque para o verão, onde o parasitismo responsável pelo controle do greening obteve os melhores resultados. E a pesquisa da Fundecitrus também tirou a ideia do risco de desequilíbrio ambiental, e o projeto que defende o uso da vespinha se apresenta como um controle biológico e altamente sustentável. Somente atua especificamente para o controle do psilídeo. Então, não causa desequilíbrio na entomofauna benéfica e para outros também pragas dos citros. E o produtor que tiver interesse em investir no controle biológico no combate ao greening deve se atentar para alguns alertas específicos. O pesquisador explica como as vespinhas podem ser liberadas. A liberação nessas áreas, a gente precisa saber se há a presença do psilídeo nessas áreas. Para isso, a gente tem um sistema de alerta do psilídeo, chamado de alerta fitossanitário, onde a gente monitora a população do psilídeo nas diferentes regiões do estado de São Paulo, incluindo também o norte do Paraná e o sul do Triângulo Mineiro. Nós detectamos a presença do psilídeo por armadilhas amarelas, que atraem o psilídeo, e sabendo que há a presença do psilídeo, você libera a vespinha nesses locais. Como nós identificamos os locais? Todas essas armadilhas, elas são georreferenciadas.
Ou seja, o produtor, ele faz uso indireto da tecnologia, porque por ser uma tecnologia cheia de especificidades, nós que fazemos as liberações em torno de propriedades comerciais, embasado na presença aí da praga, né? Para que se faça a liberação da tamaríxia e ela encontre essa forma jovem do psilídeo para se fazer o controle. Anteriormente a essas pesquisas, nós, em parceria com a Exalc, desenvolvemos pesquisas para se criar o inseto de uma maneira de qualidade, com alto índice de produtividade, né? Que estava relacionado a fatores de criação, né? A temperatura adequada para criar a vespinha, a umidade adequada, quantas vespinhas nós temos que liberar pela quantidade de ninfas que nós colocamos que nós ofertamos a ela para multiplicar esse inseto em laboratório. Nós chegamos ao número de liberar 60 parasitoides, vespinhas por ponto, tá? Espaçados entre eles 15 metros. Então, esse controle ele vai ser variável de acordo com as estações do ano e a região que a gente libera, sendo regiões ao sul mais frias e regiões ao norte mais quentes. Nas mais altas terras da Mantiqueira, uma produção de azeite premiada internacionalmente. Leva o terroir das montanhas para o mundo em um processo totalmente artesanal. A olivicultura tem colocado Minas Gerais em lugar de destaque. Isso porque os azeites que são produzidos aqui estão cada vez mais entre os melhores do mundo. Estamos na Serra da Mantiqueira e daqui um produto 100% orgânico ficou entre os melhores do Brasil após ser premiado internacionalmente por 3 anos consecutivos. Vem comigo que eu te conto essa história. Serra que Chora é o significado de Mantiqueira, nome de origem tupi dado por indígenas que habitavam a região. O local chama atenção pela exuberante paisagem e por abrigar um importante corredor ecológico que conecta as florestas de Minas com São Paulo e Rio de Janeiro na Serra do Mar. E além da beleza incrível, o terroir das montanhas é um dos destaques que atraíram a produtora de oliveiras, Vanessa Bianco. É um sonho mesmo da gente poder estar mais próximo da natureza e trabalhar na terra com alguma coisa que fosse rentável, que desse algum retorno para a gente. A gente encontrou a Ipamig, que estava fazendo as pesquisas na olivicultura e tinha já adaptado algumas mudas para o Brasil. Então, aqui em Baipendi, nós somos os primeiros, somos os pioneiros no plantio de olivicultura, né, da oliveira. E o cultivo das azeitonas por aqui se dá a 1.200 metros de altitude, no Céu do Gamarra, um dos pontos altos da zona rural de Baipendi. Com o intuito de preservar ao máximo as ricas características locais, o manejo do olival acontece de modo orgânico, ainda sem o certificado, mas extremamente cuidadoso, conforme explica o engenheiro agrônomo do sítio, Sandro Kuramai. A gente usa um manejo orgânico, né, sem químicos. E a gente procurou, em cima do histórico, da origem dela no Mediterrâneo, tentar repetir as condições para ela começar a produzir aqui. Existem grandes desafios ainda a ser vencidos, mas aos poucos estamos avançando, porque o clima do Mediterrâneo aqui da Mantiqueira, da Serra de Baipendi, é um pouco diferente. Mas o frio, sim. Alguns dados mostram que a gente está num clima de temperaturas muito parecidas. O método de extração no sítio São Francisco é praticamente artesanal. A técnica manual ajuda na seleção dos compostos e traz autenticidade no sabor do azeite. A gente resolveu desenvolver uma prensa mecânica, que é como se extraía azeite antigamente, prensando a massa da azeitona para tirar o azeite. Então, a gente ao longo desses últimos 6 anos, a gente foi aprimorando esse nosso maquinário para extrair o nosso azeite e o foco nosso é extrair um azeite de excelência, um azeite premium, de muita qualidade. Então a gente tem essa extração muito cuidadosa e também a gente opta por extrair as azeitonas bem verdes. Pioneira na extração do azeite na região, Vanessa quis saber sobre a qualidade do produto e foi quando se surpreendeu.
a gente resolveu enviar o azeite para o concurso. E aí foi em 2019, o primeiro ano que nós enviamos, e o primeiro ano também que o Brazil Olive Oil Competition, que é uma competição internacional feita junto Brasil e Portugal, foi feita aqui no Brasil. Então a gente mandou o azeite, ganhamos medalha de prata, então a gente ficou muito feliz com o resultado, sabendo que realmente o nosso azeite é de qualidade. Aí mandamos em 2020, foi medalha de bronze, e 2021 prata novamente. Então são 3 anos consecutivos premiando. Ele ainda destaca que os micro-organismos locais complementam a junção de características que tem colaborado para a extração real do sabor das montanhas. Com o manejo dos nutrientes de forma natural e com a adição de micro-organismos, né? Ela expressa o seu máximo potencial. Então ela tem a liberdade de falar o que ela precisa no momento e na quantia que ela quer. A pesquisa caminhando em prol disso e com a parceria dos produtores, a gente olha para o passado breve e a gente vê um histórico muito interessante, que a gente está caminhando para um novo padrão de produtos brasileiros, né? Vanessa lembra com orgulho das premiações, mas também destaca os desafios da olivicultura em meio às montanhas. Que apesar das plantas estarem sendo produtivas aqui no Brasil, aqui na Mantiqueira a gente tem vários desafios a mais, por exemplo, a chuva. Muita chuva dificulta toda a parte da sanidade da planta, porque aí ela pode dar fungos e a gente tem que controlar isso de forma natural, sem usar nenhum tipo de agrotóxico. Então é uma coisa assim que a gente sentiu assim, estamos no caminho certo, vamos continuar que a gente chega lá. As maiores altitudes da região, um dos maiores remanescentes de Mata Atlântica do estado de Minas Gerais e todas as demais características que complementam o céu do Gamarra não têm levado somente o azeite de Minas para tão longe, mas muitos outros sabores tipicamente mineiros. Bom, pessoal, chegou a hora então de experimentar o azeite da Serra da Mantiqueira. Vanessa, conta pra gente, explica aí, o que é que configura então um azeite extra virgem? Bom, um azeite extra virgem, ele tem que ter 3 atributos, que assim, se não tiver esses 3 atributos, não é extra virgem. O primeiro atributo é o aroma frutado. Então, se a gente percebe no cheiro, vou provar aqui, certo, colocar pra você. Os outros 2 atributos, você percebe no paladar, que é o amargo e a picância, tá? Então eu vou te auxiliando, você não prova ainda, você vai pegar, esse aqui é um copinho especial, né, de prova, você vai segurar ele com a mão assim para esquentar um pouquinho o azeite e tampar com a sua mão para os aromas ficarem aí. Então você pode dar uma mexidinha assim nele, né? Aí eu vou ficar de longe aqui para tirar minha máscara. Aí você vai sentir o cheiro. Que perfume, gente! Tem um perfume. Esse é o cheiro de um azeite recém-extraído. Ele foi extraído agora, há uma semana atrás. Muito perfumado. Muito perfumado. E o ideal é que você sinta um cheiro de frutado, de mato, de grama cortada. Entendeu? Esse é o tipo... É um perfume completamente diferente. Né? Completamente diferente do que... Você cheiro de mato? Sim. Cheiro de grama? Na verdade, esse perfume tá me remetendo justamente às imagens que vocês já acompanharam com a gente aqui, as imagens da serra, né? Demais, né? Remete demais, muito, Isso. muito, muito. Aí na hora de provar, você vai provar esse azeite, vai deixar ele um pouquinho na boca e aí você vai perceber que ele vai dar uma picância assim na garganta e um certo amargo no final da língua. Lá então. Verdade. Realmente. Realmente. E o sabor é muito diferente. Sim, esse é o sabor de um azeite de verdade, um azeite extra virgem, recém-extraído, que não tem mistura com nenhum tipo de outro óleo, não é antigo, porque o azeite, quanto mais fresco, melhor, porque ele é um suco de fruta. Pensa num suco de laranja, por exemplo. Um suco de laranja que você espremeu agora e tomou daqui 2 anos, imagina como é que ele vai estar ruim. Gente, o sabor é muito diferente. O paladar completamente diferente. Então, assim, a gente pode afirmar que isso é o sul de Minas entregando produtos de qualidade. Sim.
para o Com consumidor. certeza. Certo? Muita qualidade. Muita qualidade. É a Serra da Mantiqueira, gente, entregando sabores incríveis. O Play no Agro fica por aqui. Todas as reportagens desta edição você encontra também nas minhas redes sociais, @Luiza Nogueira TV, lembrando que Luiza é com S, e também no @Play no Agro. Eu te espero na semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.